Agora no Repórter MT eu entrevisto o Dr. Nasser, cirurgião vascular. E a gente vai falar sobre a relação trombose, Covid. Doutor, seja bem-vindo aqui ao site Repórter MT, é sempre uma alegria recebê-lo. E um assunto tão importante que é Covid, os seus reflexos na saúde das pessoas e se existe alguma relação com quem tem já predisposição à trombose. Eu agradeço o convite de estar aqui novamente com vocês, é uma alegria estar aqui e poder ajudá-los e ajudar principalmente ao público sobre as informações dos temas vasculares, e hoje vamos falar um pouquinho sobre então o Covid e trombose. Bom, atualmente nós estamos sempre observando tanto a nível de imprensa como também a nível de artigos, né, científicos, a presença de trombose durante o período que o paciente apresenta Covid, né? Então é muito importante na realidade que esses pacientes que a partir do momento que tenham já a sintomatologia, procurar então uma ajuda médica, passar em consultas e a partir daí definir exatamente o que está acontecendo, se existe comprometimento pulmonar, se não tem e outras sintomatologias que podem ocorrer, né? Então o anticoagulante, por exemplo, não é assim, chega na farmácia e compra, né? Não. Tem que alertar isso para a população. Então, o grande problema é que as pessoas muitas vezes até ligam para mim, será que eu preciso tomar? Tem que tomar cuidado, porque precisa primeiro de uma avaliação, precisa na realidade que o médico que esteja acompanhando ver os exames laboratoriais, se esses exames laboratoriais realmente estão alterados, se os exames inflamatórios, sinais que muitas vezes existem alguns exames que demonstram ou não a presença de trombose também, as avaliações clínicas, não é só apenas realizar uma avaliação à distância, mas uma avaliação presencial também do paciente, muitas vezes é necessário. Alguns até conseguem fazer hoje as avaliações por telemedicina, mas muitas vezes a necessidade de pôr a mão, identificar realmente o que está acontecendo com aquele paciente. Doutor, quem já faz acompanhamento de trombose, né, com vascular, já é um paciente de risco ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, a partir do momento que aquele paciente já apresenta trombose venosa, provavelmente ele já está até protegido, de repente ele já está usando o anticoagulante, né? Então de repente ele pode estar protegido. Porém, é claro que pode também esses pacientes ter uma predisposição maior. Então todos os pacientes que já tiveram trombose venosa, a predisposição sempre é um pouco maior do que a população normal. Então isso acontece na maioria das vezes. Então, esquecendo um pouco o Covid, então os pacientes que apresentam trombose venosa profunda, vai fazer uma viagem de longa distância, por exemplo, ele pode apresentar um número de 2 ou 3 vezes maior do que uma população normal. Então, por quê? Porque ele tem uma predisposição para isso, tá? Então, assim, dentro dessa alteração que nós temos relacionadas ao Covid, então, assim, praticamente as taxas são praticamente iguais. O grande problema, na realidade, não é só a trombose venosa profunda. Então, nós temos também dentro de complicações do coronavírus exatamente a presença da trombose arterial, que é uma coisa muito mais grave. Então, o comprometimento da microcirculação... Que nas artérias. Nas artérias, exatamente. Então, pode ter também comprometimento da microcirculação. Isso pode acontecer em qualquer local do organismo. Pode ser a nível de membros... Não só o pulmão, mas em qualquer lugar do nosso corpo. Exatamente. Então, ele pode apresentar uma obstrução arterial da microcirculação a nível de membros inferiores, né, comprometimento dos pés, pode acontecer a nível cerebral também, né, como já tivemos alguns casos que apareceram de trombose a nível cerebral em decorrência da complicação do coronavírus, né, do Covid-19. Então, é muito importante esses acompanhamentos. Mesmo que acompanhando, de repente podemos ter uma surpresa e o paciente desenvolver uma complicação grave que mesmo ele estando junto a colegas, né, a experientes colegas, e esse paciente desenvolveu, por exemplo, uma trombose mesentérica. O que é isso? Ocorre uma oclusão da microcirculação a nível de intestino, ou até mesmo de algumas artérias que irrigam o intestino, levando os pacientes a complicações graves, e realmente a mortalidade é bastante elevada nesses casos.
Então, doutor, a nossa circulação, ela é impactada, né? Estou traduzindo assim de uma maneira mais leiga, mas assim, a nossa circulação, ela é impactada pelo Covid. Isso é um fato. Sim, é um fato. Realmente hoje não sabemos exatamente, não conhecemos tão bem assim o Covid-19. Hoje nós temos informações e essas informações a nível de estudos que estão sendo realizados estão ajudando o tratamento desses pacientes. Então isso tem ajudado a gente em informações. Então sabemos que existem as complicações, principalmente a nível vascular, é o comprometimento tanto do sistema venoso como do sistema arterial. Então isso é muito importante que as pessoas saibam disso. Então não é porque existem essas complicações que aquela pessoa que está com Covid-19 tem que sair correndo, ir numa farmácia e começar a tomar anticoagulante. Calma, não é por aí. O médico vai passar para ele a necessidade ou não de um anticoagulante, seja ele injetável, seja ele via oral, mas isso é o colega que vai realmente identificar e prescrever. Doutor, e embolia pulmonar? O que é a embolia pulmonar? Bom, a embolia pulmonar, o que acontece normalmente? Ela apresenta uma trombose em alguma determinada região, principalmente a nível de membros inferiores, nas pernas, e de repente ele começa então a desprender um coágulo. Isso acontece principalmente na fase inicial. Então o trombo, ele pode de repente desprender um coágulo e isso caminhar e vai parar exatamente onde? A nível da árvore pulmonar. Então ele vai parar e impactar exatamente naquela região. O que vai acontecer com isso? O paciente é como se ele estivesse praticamente se afogando. A falta de ar e decorrência da obstrução das artérias a nível pulmonar. E com isso, é claro que uma situação grave deve ir imediatamente a um pronto atendimento, a um pronto-socorro, e que sejam realizadas medidas imediatas. Doutor, então como você disse, qualquer região do meu corpo eu posso ter esse coágulo e ele pode migrar de qualquer região para outra região, não só o pulmão, mas ele pode migrar para a cabeça ou não? Ele pode, não. Geralmente ele vai para o pulmão. Geralmente quando acontece a nível de membros inferiores ou a nível de abdômen, por exemplo, eles geralmente acabam parando a nível pulmonar. É como se fosse um filtro ali que acaba parando. Pode acontecer de ir para outra região quando o paciente apresenta algumas outras patologias, uma comunicação que existe a nível de coração que acaba passando esse êmbolo por dentro do coração, porque existe uma comunicação que não é natural e que acaba levando ao cérebro, mas isso é mais raro. Doutor, o que é importante para a gente manter a nossa saúde circulatória? Assim, o que as pessoas, qualquer pessoa pode fazer para se fortalecer sob esse ponto de vista da circulação? O que é essencial? O essencial, primeira coisa, a gente tem que falar sobre o tabagismo. O tabagismo é o grande, vamos dizer assim, responsável pelo comprometimento do sistema arterial, que é o mais grave. Nossa, o tabagismo é o vilão número 1. É o vilão porque ele leva praticamente o comprometimento das artérias e com isso leva consequentemente a essas oclusões. Então a gente acaba observando, por exemplo, pessoas que são tabagistas de longa data e com comprometimento das artérias da perna e que podem chegar até uma amputação devido ao tabagismo. Então com Covid, gente, apaga esse cigarro. Pelo amor de Deus, E sabemos que também o tabaco leva a comprometimento pulmonar também, então isso é importante saber. Então são duas situações, tanto circulatório como também a pulmonar. E também o que deve ser feito, atividades físicas. Sempre fazendo atividades físicas, procurando sempre uma avaliação, pode passar com o cirurgião vascular para avaliar também como é que está o sistema arterial desse paciente, o sistema venoso. Então existe o check-up vascular, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então o cirurgião vascular ele pode fazer um check-up vascular, inclusive realizar os exames laboratoriais. Vamos identificar, por exemplo, se tem ou não alterações dos lipídios, por exemplo, o colesterol elevado, o triglicerídeos elevados. Então isso o cirurgião vascular também vai realizar esse acompanhamento. Por exemplo, pessoas que têm comprometimento da carótida. Pode ser decorrente de quê? Provavelmente uma alteração da parte lipídica. Então, o paciente pode apresentar o quê? Um colesterol elevado. Olha aí, como que uma coisa está ligada à outra. Então, por isso que é importante o check-up vascular, para que eles possam, então, prevenir algum evento futuro. E se a pessoa já tem na família casos
de trombose, de embolia, assim ela precisa ter mais cuidado ainda? Pode ter uma herança genética? Sim, boa pergunta, Ana. Na verdade, sabemos que existem algumas patologias, né, que podem favorecer o aparecimento de trombose. Então, existem algumas alterações genéticas que podem favorecer, então, o aparecimento de trombose. Então, o pai teve trombose, de repente o filho também teve. Mas por que teve? Porque existe alguma alteração genética que ele herdou, então, seja do pai, seja da mãe ou dos avós. Isso pode acontecer. E doutor, ali o trombo instalado, nessa trombose, os pacientes relatam dor? Dói? Da inchaço? Porque eu já vi pernas, por exemplo, com trombose inchadas que doem. Isso. Ou em cada um se manifesta de um jeito ou em cada região do corpo é de um jeito? Exato. Cada localização ele pode apresentar de um jeito. E às vezes os pacientes podem apresentar, na verdade, trombose e não ter sintomatologias. Olha. Isso pode acontecer. Então, muitas vezes a gente vai acabar encontrando pessoas que fizeram alguma cirurgia e não tem alterações em membros inferiores e teve uma embolia pulmonar. Vai fazer a investigação e ele está com uma trombose na perna e não teve nenhuma sintomatologia. Nossa, então aí vai fazer a cirurgia, aparece a embolia pulmonar na hora da cirurgia porque já estava ali no corpo. Não antes, não, pós-cirurgia. Pós-cirurgia. Entendi. De repente ele apresentou uma trombose e não foi identificado, porque o paciente não teve sintomas. Sim. E pode também, de repente, alguém que foi submetido a uma cirurgia e ele tinha já alguma coisa, alguma trombose antiga que também não foi identificado, mas é um pouco mais raro. E aí o inchaço, ao perceber, né, quando é assintomático, por isso é importante também do check-up, mas ao perceber qualquer sintoma de inchaço, de incômodo, tem que procurar o médico, doutor, porque se deixar sem medicação, o trombo se desfaz sozinho ou não, tem que ter intervenção médica. É importante que, claro que existem algumas alterações, algumas fisiopatologias que o coágulo pode ser até absorvido, vamos dizer assim, espontaneamente, mas claro que a gente não sabe. Então, dentro da trombose venosa profunda, são aqueles pacientes que podem apresentar inchaços, principalmente em uma das pernas, um aumento de volume, né? Aquela perna pesada, aquela dor, principalmente a nível de panturrilha. Então, procurar imediatamente o cirurgião vascular para que possa avaliá-lo e definir quais são os exames e qual o tratamento adequado. Se deixar do jeito que está? A tendência é piorar. E aí pode levar então a embolia pulmonar. Então, o que nós temos que fazer? Exatamente prevenir a complicação. Então, qual a complicação mais temível da trombose venosa profunda? A embolia pulmonar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Prevenir essa complicação grave. E a outra situação é a trombose arterial, por exemplo, nesses que são tabagistas. Então, quais são as sintomatologias que eles podem apresentar? Normalmente são pessoas que começam a caminhar, não conseguem caminhar durante 200 metros, 300 metros, tem que parar, porque sente dor importante na perna. Então, essa perna, de repente, ela está com uma diminuição de fluxo e por isso que ele tem que parar. Então, ele caminha determinada distância e de repente ele para melhorar. Então melhora um pouco, ele volta a caminhar. O que nós chamamos de claudicação intermitente isso. Então o paciente caminha, sente dor, para, melhora a dor, volta a caminhar. Então essa também é uma alteração vascular que pode estar então comprometendo o sistema arterial. São alertas importantes que você busca o médico e evita uma complicação. Sim, por exemplo, o diabético. Muitas vezes o diabético ele tem uma predisposição um pouco maior também para desenvolver algumas alterações vasculares. Então, o acompanhamento com o cirurgião vascular é importante. Obesidade também, doutor? Pessoas obesas? Obesidade também tem que ser acompanhado também. A obesidade, existem outras complicações, né, dentro do sistema venoso e também do sistema arterial, mas eu acho que as maiores complicações que o obeso pode ter são alterações principalmente ortopédicas, né? Então, isso é importante saber. E é mais do que estética, né, doutor? É muito mais. A estética é só um reflexo. Porque hoje existe muito esse movimento, assim, eu falo muito por questão, né, de mulheres, revistas de moda. Não, a gente tem que aceitar, claro, a gente tem que aceitar o corpo que se tem. Mas o principal é ter saúde. Então, qual o equilíbrio para o meu peso corporal, para a minha altura, como o meu sangue está, né, como estão todos os meus hormônios, para que eu tenha saúde, não
esse físico por peso, por gorda demais, magra demais, mas saúde, porque eu posso ter alguém que aparentemente, na minha visão, pode estar com sobrepeso e está tudo bem. Sim, nós já acabamos de ver pessoas extremamente obesas e que estão com os exames excelentes, né? Então não é apenas a obesidade, existem outras doenças. Eu pego um paciente extremamente longilíneo, magro, e de repente ele tem complicações. Tá com diabetes, né? Complicações. Exatamente, né? Então, dentro da parte vascular, por exemplo, varizes. Então, às vezes as varizes, na realidade, elas devem ser tratadas, principalmente aquelas varizes de grosso calibre, porque elas podem levar ao quê? Que nós chamamos de tromboflebite, por exemplo, que forma um coágulo na veia a nível superficial. E dói. E ela pode ir para o sistema venoso profundo, levando também a trombose venosa profunda. Então, sempre é importante identificar isso. Por exemplo, hoje nós vimos que existem vários tratamentos para varizes, mas de preferência que seja realizado por cirurgião vascular, porque as complicações que podem acontecer são extremamente graves. E uma delas é a trombose e embolia pulmonar. Né? Então, isso é importante que as pessoas que apresentam varizes, que passam a ter o seu médico, cirurgião vascular, para que ele possa então avaliar, identificar exatamente qual o grau que ele apresenta de varizes, para que possa então ter o tratamento adequado para cada paciente. Não é uma receita de bolo, achando que varizes vai fazer apenas aquele procedimento, seja o vasinho para aplicação que muitas vezes as pessoas fazem, ou seja, pessoas que têm umas veias maiores. Para cada paciente, vamos determinar o melhor tratamento. Por isso também a automedicação, nem pensar. Não. Nem pensar, né? Não pensar. Realmente assim, a automedicação você pode de repente estar escondendo algo que com o futuro vai aparecer. Então, de repente, você vai fazendo uso de uma medicação sem ter uma orientação médica, aí mais tarde, quando você chegar ao cirurgião vascular ou ao médico, ele vai ver que poderia ser identificado antes o problema. Meu entrevistado de hoje, Dr. Nasser.